para nos ajudar a perceber tudo isto, está na nossa companhia o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Muito boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Muito obrigado. Começamos justamente por esta questão do IRS. O Governo anunciou que vai baixar o IRS em 1.500 euros em relação a 2023. Ora bem, como o Governo anterior, este ano, 2024, já baixou o IRS em 1.300 euros, ou melhor, 1.300 milhões de euros, isso significa que o alívio, na verdade, será, na realidade, de 200 milhões de euros. É isto um choque fiscal? Mais uma vez, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Permita-me só que faça uma pequena introdução, que eu creio que é importante para enquadrar aquilo que será a ação do Governo e quem está lá em casa compreender melhor depois aquilo que serão as suas perguntas. Este Governo tem como princípio manter o equilíbrio orçamental. É fundamental que o país continue a ter contas públicas equilibradas e nós, no programa eleitoral da AD, referíamos um excedente em torno de 0,1%, 0,2% do PIB, e isso é fundamental para manter uma trajetória robusta de redução da dívida pública, mas também porque a maioria dos países europeus está com situações orçamentais muito difíceis. Segundo, nós temos um programa económico bastante reformista, que procura transformar a economia portuguesa e permitir um maior crescimento económico. Terceiro, nós na campanha fizemos um conjunto de promessas que são, obviamente, as prioridades que estão agora refletidas no programa de Governo: reduzir o IRS, o IRC e a tributação sobre a habitação e, do lado da despesa, aumentar o complemento solidário para idosos até 820 euros em 2028 e, como disse ali, repor o tempo de serviço dos professores durante 5 anos. Quarto, dentro deste enquadramento, que é muito importante e que é fundamental que o Governo seja capaz de transmitir aos portugueses, dentro deste enquadramento de equilíbrio das contas públicas e cumprir aquilo que foram as promessas que levaram cerca de 1.800.000 portugueses a votar na AD, procurar valorizar os serviços públicos e valorizar as carreiras da administração pública. Sobre a sua questão do IRS, o que é que verdadeiramente interessa aos portugueses que estão lá em casa? Primeiro, em 2024, os portugueses com a nossa proposta vão pagar mais ou menos IRS do que em 2023? Vão pagar substancialmente menos. Segundo, sim, mas a verdade é que isso já vem do orçamento anterior, do governo anterior, no essencial, não é? Mas a nossa proposta vai para lá daquilo que foi... 200 milhões. Será mais do que 200 milhões, nós ainda estamos Por acaso até acho que é um bocadinho menos, mas... Nós ainda estamos a calibrar, só na sexta-feira é que a iremos apresentar. Mas deixa-me falar nas promessas. Mas há um ponto, há mais dois pontos que são muito importantes nesta questão do IRS. A primeira é que, face a 2023, há um desagravamento fiscal significativo. Segundo, muitas pessoas têm perguntado... O mérito disso é do anterior governo. Não, o mérito é deste governo, que vai baixar ainda mais e como referia a vossa peça, no essencial, vai baixar para todos os escalões de rendimento, com exceção do último, e mesmo o último também é beneficiado porque o imposto é progressivo, e, portanto, abrange muito mais contribuintes e muito mais pessoas e famílias do que aquilo que era a proposta do anterior governo. Portanto, a nossa proposta é mais ambiciosa e nós, repare, nós já fechámos as contas de 2023, mas 2024 ainda só decorreu um trimestre. O que nós sabemos, o que cada português sabe é quanto é que já pagou de IRS em 2023. E face a 2024, o desagravamento é substancial. Mas há dois pontos adicionais, se me permite. Muitas pessoas têm perguntado, sendo esta alteração de taxas no decorrer do ano, e a proposta será aprovada em Conselho de Ministros na próxima sexta-feira e depois terá que ir ao Parlamento. O Governo propõe, mas o Parlamento é que aprova. Muitas pessoas têm perguntado, mas isto vai-se aplicar a todos os rendimentos do ano ou não? Sim, aplicar-se-á a todos os rendimentos do ano, porque na liquidação o que conta é a taxa que está em vigor a 31 de dezembro. Mas as pessoas vão sentir este desagravamento nas tabelas de retenção na fonte, assim que esta proposta seja aprovada no Parlamento, e depois sentirão também o desagravamento na liquidação do imposto. Portanto, face àquilo que é o que os portugueses já sabem que pagaram em 2023, há de facto um desagravamento fiscal significativo e que agora abrange muito mais contribuintes, muito mais famílias e que, neste momento, na nossa proposta, favorece, sobretudo, as famílias da classe média, quem ganha acima de 1.000 euros e quem ganha 1.500, 2.000 euros por mês. Mas é um desagravamento que, no essencial, se deve à decisão do anterior governo. Nós não vamos andar aqui à volta deste assunto, mas já agora o PSD, em agosto, tinha apresentado esta proposta que agora até procurará ser mais ambiciosa do que aquela que apresentou em agosto.
apresentou no Parlamento em setembro e foi chumbada pela anterior maioria absoluta, apresentámos-la no Orçamento para 24 e foi chumbada pela anterior maioria absoluta, e o que estamos a fazer é, junto dos portugueses, cumprir já uma promessa eleitoral e que até era uma promessa antes de sequer de saber que havia eleições, porque só soubemos a meio de novembro, baixar substancialmente o IRS, sobretudo para as famílias da classe média. Uma outra questão sobre o IRS, a questão do IRS para os jovens, que era até agora ia até aos 30 anos, e o Governo anunciou que vai alargar para os 35 anos. Mas as condições estabelecidas pelo anterior Governo eram muito restritivas e a maior parte dos jovens, na verdade, não preenchia essas condições. Portanto, era um instrumento que não tinha um reflexo real na vida das pessoas. Vai alterar também esses critérios ou é só a idade? Não. A nossa proposta de IRS jovem é completamente diferente daquela que existe do Governo. E já agora foi apresentada em junho de 2022, quando o Dr. Luís Montenegro ganhou as eleições internas do PSD, portanto já tem quase Portanto, 2 anos. vai alterar as condições? Não, a nossa proposta é radicalmente diferente. A nossa proposta é os jovens até aos 35 anos, com exceção do último escalão de rendimento, todos os outros escalões são desagravados em 2/3. Ou seja, os jovens que têm hoje até aos 35 anos, com a nossa proposta, pagarão 1/3 de IRS daquilo que pagam hoje. E iremos introduzir na nossa proposta a isenção para o primeiro ano de trabalho. Ou seja, a proposta que existe hoje vem do governo anterior, isenta o primeiro ano de trabalho de um jovem e depois fala-o pagar 20%, 40%, 60%, 80% nos 4 anos seguintes e depois paga o IRS normal. Ora, quem começa a trabalhar aos 22, 23, já nem fala aos 18... Mas deixe-me só esclarecer, porque para os jovens que A nossa proposta é muito simples, se me permite. Sim. Qualquer jovem, independentemente das suas habilitações literárias, até aos 35 anos, quando a nossa proposta for aprovada, passará a pagar 1/3 daquilo que paga hoje de IRS. Mas este ponto é importante. Nas atuais regras, se o jovem não pode nunca ter apresentado IRS, não pode, as atuais tem que ter regras. terminado o nosso sistema é um sistema... Não, o nosso sistema... Essas regras não existem. Isso vai acabar. O nosso sistema é muito simples. Quem tiver até 35 anos tem uma redução para 1/3 daquilo que paga hoje com as nossas taxas de IRS. Tudo o resto desaparece, não há... E no primeiro ano mantém-se a isenção, digamos que é a única regra que se manterá do atual regime, tudo o resto desaparece. Qualquer jovem até aos 35 anos, começa a trabalhar aos 18, aos 20, aos 25, quando for, independentemente das suas habilitações literárias, tenha saído ou tenha regressado, isso é irrelevante. Pagará 1/3 daquilo que paga hoje de IRS. Salário mínimo nacional. O Governo anunciou um salário mínimo nacional de 1.000 euros em 2028, mas, ao mesmo tempo, anunciou que o salário mínimo vai ser indexado à inflação e à produtividade. Agora vamos imaginar que os valores da inflação e da produtividade não permitem atingir os 1.000 euros em 2028. Como é que faz? Permita-me só fazer uma pequena correção. Primeiro, o salário mínimo é, antes de mais, discutido em concertação social. O que nós dizemos no programa eleitoral e no programa de governo é que, preferencialmente, a evolução do salário mínimo ao longo do tempo, e quando digo ao longo do tempo estou a falar no longo prazo, deve acompanhar o crescimento económico e a produtividade. Mas face àquilo que são as condições atuais do mercado de trabalho, à data de hoje, 12 de abril, nós temos o compromisso de colocar o salário mínimo em 1.000 euros em 2028, o que está alinhado com as nossas previsões de crescimento económico e de produtividade, mas mesmo que elas possam ficar um pouco abaixo, ainda assim há margem para colocar o salário mínimo em 1.000 euros em 2028. Os 1.000 euros têm prioridade sobre os critérios indexados? Os critérios são no longo prazo. Neste momento, com as nossas projeções, eles são cumpridos. Mesmo que tenham uma ligeira diferença, o mercado de trabalho hoje responde a esses aumentos de salário mínimo. A TAP, a privatização vai ser parcial ou total? Isso é uma decisão que tem que ser tomada em Conselho de Ministros. Qual é a sua preferência? Eu, nesse aspecto, sou agnóstico. A minha preferência é aquela que defenda o interesse público. E o interesse público passa por duas coisas. Manter o hub de Lisboa e procurar ter o maior encaixe financeiro que recupere, se não os 3,2 mil milhões que lá foram colocados, que na realidade chegam quase a 4 mil milhões, porque depois houve outras prestações, recupere uma grande parte para que os contribuintes possam ser ressarcidos de uma parte substancial do esforço que fizeram. Eu creio que estabelecer prazos ou condições a priori é condicionar o governo e o interesse público naquilo que é uma negociação difícil,
porque na prática, neste momento, há apenas 3 interessados. Ora, uma coisa é negociar com 10, 15, 20 interessados, outra coisa é negociar com 3. Quanto menos abrir o jogo nesta fase, melhor. É isso que me está a dizer. Quanto menos condicionado o Governo da República estiver, mais graus de liberdade terá para estes 2 objetivos, manter o hub e ter o maior encaixe possível. A questão da governabilidade. Sabemos que o Governo precisa de ter um apoio implícito ou explícito de outros partidos, geralmente ou o Chega ou o Partido Socialista, para conseguir fazer aprovar orçamentos e outras medidas, uma vez que não tem maioria absoluta. Hoje, o Partido Socialista apresentou 5 propostas que são uma base para negociação, pelo menos assim foi apresentado. O Governo vai considerá-las? Em primeiro lugar, deixe-me dizer que compete ao Partido Socialista ser líder da oposição e é bom que assim seja. O sistema democrático funciona com um bom governo e com uma boa oposição. Nós vamos naturalmente... Mas não se faz só de confronto, faz também de exatamente. diálogo. E, portanto, é preciso responsabilidade de ambas as partes. Nós não temos uma maioria absoluta no Parlamento. Os portugueses decidiram, e decidiram bem. Os portugueses decidem sempre bem nas urnas. E, nesse sentido, nós vamos olhar para aquilo que foram as propostas hoje apresentadas pelo Partido Socialista e outras que possam surgir. O processo orçamental inicia-se internamente do ponto de vista dos serviços em junho, mas do ponto de vista político, enfim, alguns mais para o final do verão. Iremos olhar e procurar estabelecer pontes possíveis com todos os partidos da oposição, sem excluir ninguém, e, naturalmente, olharemos para aquilo que são as propostas que hoje foram apresentadas pelo secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, está aberto a esta negociação? Estamos abertos a procurar que todos tenham responsabilidade para uma coisa muito simples, é que o país não seja ingovernável. A pior coisa que podia acontecer ao país e aos portugueses, e não creio que tenha sido esse o mandato que os portugueses conferiram aos partidos políticos na votação que deram, era nós estarmos permanentemente em eleições. Nós temos visto em alguns países europeus isso acontecer e isso não ajuda nem ao clima económico, nem à paz social, nem ao bem-estar dos portugueses. Joaquim Miranda Sarmento, muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Uma boa noite.